A pergunta do momento: quando o Kylian Mbappé vai estrear com a camisa do Real Madrid? Que decepção até agora, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 270 mil inscritos no canal. QR Code da AG pra você. É uma quinta-feira de Europa League, por exemplo, muitos jogos pelo mundo e você pode fazer a sua fezinha com responsabilidade. Você com 18 anos ou mais são as maiores odds do Brasil na AG, beleza? QR Code na tela. Vamos pegar os números do Mbappé para a gente começar a conversa com dados muito objetivos, né, que vão embasar nosso papo aqui, nossa argumentação, nossa troca de ideias. Então vamos lá. O Mbappé chegou nesta temporada ao Real Madrid, então nós estamos falando de uma temporada de adaptação. Normal você ter alguma dificuldade no início, né, de uma trajetória como essa. Você está saindo do Paris Saint-Germain, com todo respeito, assim, você está saindo de uma instituição bem menor, muito problemática, muito desorganizada, desestruturada em termos de projeto, e você está indo para o maior clube do mundo. Tem um abalo. E os números do Mbappé, será que eles estão de acordo com o que se espera de uma temporada de adaptação mesmo? O Mbappé tem 12 jogos pelo Real Madrid, tem 18 jogos pelo Real Madrid, perdão, tem 9 gols marcados e 2 assistências. Então nós estamos falando de 11 participações para gol em 18 jogos. É uma tragédia? Não dá para qualificar como tragédia olhando apenas isoladamente os números. Mas o desempenho, o protagonismo, a postura, a tomada de decisão, está de acordo com o que se espera? Claramente não. Nas grandes noites, como é que o Mbappé se comportou até agora nas grandes noites do Real Madrid? Eu vou te dizer. O Real Madrid teve 2 grandes noites esse ano, assim, as maiores, né? Teve jogo contra o Milan, verdade, mas assim, jogo brabo. Teve jogo contra o Dortmund, que foi reedição da última final e tal. Mas jogo brabo, o Real Madrid teve o clássico contra o Barcelona, dentro do Bernabéu, e o jogo de ontem em Anfield contra o Liverpool, o melhor time da Champions, 100%, o único 100% da Champions. Essas foram até agora as grandes noites do Real Madrid na temporada, em termos de peso de jogo e peso de adversário. E o Mbappé foi muito mal nas duas. Não é que ele foi mal, não é que ele foi regular, foi razoável. Ele foi muito mal nas duas ocasiões. Contra o Barcelona, não bastasse o placar final do jogo, o Mbappé teve sérias dificuldades para lidar com a defesa adversária, com a linha de impedimento, com a linha de marcação, e um jogador desse nível precisa atacar melhor a linha de impedimento, ainda mais sabendo que isso é uma estratégia do adversário, isso não é algo pontual, isso é algo que o adversário daquela noite fazia muito bem, já vinha fazendo na temporada. E o Mbappé em Anfield é uma caricatura. Fui até dar uma olhada do que a imprensa espanhola estava trazendo em termos de repercussão, análise e tal, as capas hoje todas envolvendo o Mbappé e análises muito pesadas. O Marca deu nota 3 para a atuação do Mbappé. O AS, que é outro de Madrid, disse que, olha só, não tem desculpa, porque ontem ele jogou na faixa de campo que ele gosta. Ontem não tinha o Vinícius Júnior, ele jogou pelo lado esquerdo. E ele perde pênalti, ele tem uma atuação pálida e o sem bola dele não existe. E aí a gente tem que falar em termos de encaixe, o que está acontecendo? Porque é uma engrenagem campeã que funcionava perfeitamente, que tem uma mudança importante, que é a saída do Toni Kroos, é verdade, então o Real Madrid precisa se adaptar a essa realidade, mas também a própria chegada do Mbappé, ela provoca modificações nessa estrutura. Ela mexe com o Vini, ela mexe com o Rodrigo, ela mexe principalmente com o Bellingham, que agora passa a jogar mais distante do gol. Claramente essa engrenagem não funcionou. Além disso, você tem que somar a quantidade de desfalques que o Real Madrid tem. Isso mina os trabalhos, qualquer trabalho. Ah, mas não é desculpa, porque o Ancelotti no ano passado perdeu uma pá de jogador e conseguiu remontar e bater campeão da Champions. Verdade. Mas você não vai conseguir fazer isso todo ano. Em condições normais, isso aí não pode ser a regra, isso é exceção, gente. Né? Em condições normais, você perder 3, 4 titulares vai te arrebentar, mesmo você sendo o Real Madrid. Então, Carvajal no departamento médico, Militão no departamento médico, titular. Carvajal titular,
Alaba, ok. Tchouaméni, titular. Rodrigo, titularíssimo. Vinícius, melhor jogador do mundo na última temporada, apesar da premiação não ter dado o reconhecimento que ele merecia. Olha a quantidade e o tamanho das perdas que o Real Madrid vai enfrentando. Pesa muito. Claro que pesa. Claro que dificulta a vida do Mbappé. Claro que sobrecarrega. Só que aí, feita toda essa pontuação, toda essa ressalva, também tem o seguinte. Um jogador como ele é jogador para segurar a bronca. Então veja, vocês me conhecem, a maneira como eu enxergo o futebol nunca é de atribuir a um único fator um resultado esportivo. O futebol, como eu sempre digo aqui, eu insisto, eu bato, eu acredito nisso, é multifatorial. O resultado é obtido por uma conjunção de elementos. Agora, também não podemos deixar de levar em consideração que um craque, ou um cara com status de craque, é o cara que pode tirar o time de uma situação difícil. E o Mbappé não está sendo capaz de demonstrar isso. Não é que o Mbappé vai ganhar o jogo sozinho, mas que o Mbappé, pelo menos, mantenha o Real Madrid vivo no jogo. Com um lance individual, com uma jogada de efeito, com uma arrancada, com uma finalização, tirar algum coelho da cartola. Pode ser que não seja o bastante para ganhar em Anfield. Talvez não fosse, talvez o pênalti convertido ontem, talvez se o Mbappé, ao invés de uma atuação nota 3, como disse o Marca, tivesse uma atuação nota 6, talvez o Real Madrid não conseguisse a vitória de qualquer maneira em Anfield. Mas talvez mantivesse o jogo aberto por mais tempo, talvez pudesse trazer um empate. O Liverpool é um timaço nas mãos do Arne Slot, é impressionante o que ele conseguiu fazer com esse time, ele conseguiu melhorar o time, e se temia que ocorresse justamente o contrário, o oposto. É um trabalharaço do Slot. Você vê o Liverpool jogando, a intensidade do Liverpool, parece que tem sempre um jogador a mais do Liverpool em campo em relação ao adversário. Fiz alguns jogos da Liverpool nessa Champions, por exemplo, o primeiro jogo do Liverpool foi contra o Milan fora de casa. O Liverpool finaliza quase 30 vezes no jogo dentro do San Siro, primeira rodada, comecinho mesmo do trabalho, primeira rodada da Champions. Ali você já via que tinha algo especial começando a acontecer. É um senhor time hoje. É o time a ser batido hoje na Champions. Mas mesmo assim, um jogador como o Mbappé tem a capacidade e ele é contratado para isso. Aí tem um pouco do status também, a gente tem que falar de expectativa criada. Um jogador como ele chega para esses momentos, para o jogo grande. Ah, não tinha o Vini, não tinha o Rodrigo. A cobrança é maior ainda. Amigão, é você. Tem que ser você. Quantas vezes vimos o Vinícius tirar coelho da cartola e salvar o Real Madrid na Champions? Quantas vezes vimos o Rodrigo fazer isso? Ah, mas o Mbappé chegou agora, gente. O Mbappé está se adaptando. É verdade. Só que ele está num clube que não oferece muito tempo de paciência para adaptação. No Real Madrid tudo é agora, tudo é para ontem. Tinha gente se apressando, por exemplo, quando o Vinícius chegou no diagnóstico. Ah, o Vinícius não serve. Ah, o Rodrigo, não serve. Joga pro Real Madrid Castilha, não é jogador para Real Madrid. Não vai aguentar o time grande. Quando vai se firmando no profissional, tem companheiro ali que não tá muito afim de dar a bola. Irmão, é o Real Madrid. O Mbappé chega numa outra condição. Ele chega grandão. Ele chega depois de dizer um não pro Real Madrid. Tipo assim, me esperem. Eu vou, quando eu receber cada centavo aqui do Paris Saint-Germain. Espera. Uns 6, 7 anos pro Real Madrid esperar o cara, agora ele vem. Aí ele vem com o status de 2 finais de Copa do Mundo, hat-trick numa final de Copa, título de Copa do Mundo. O cara chega o brabo. E ele não tá sendo nem metade disso. Repito, eu não espero, não vou cobrar jamais que o Mbappé meta o hat-trick sozinho em Anfield, sem Vini, sem Rodrigo, mas ele precisa ter uma performance minimamente aceitável. Uma nota 3, e na boa, não foi exagero a nota do Marco, eu sei que a imprensa espanhola é muito torcedora, a gente tem que olhar com muitas reservas o que eles analisam lá, as manchetes, as avaliações, porque eles fazem um trabalho, na minha opinião, ruim na maioria das vezes. Mas na boa, a atuação dele foi para isso mesmo. E não dá para você ter um cara como o Mbappé com uma atuação calamitosa dentro de Anfield, quando você precisa dele. Esse é o ponto. Precisa. Tem que chamar a bronca. O Mbappé não está chamando. É uma adaptação, eu entendo. Real Madrid é outra coisa. Com todo respeito, Paris Saint-Germain é um negócio, Real Madrid é outro. É zilhões de vezes maior. A cobrança, a repercussão, a organização, o foco, o planejamento, as metas, objetivos, os companheiros, o nível de companheiros que ele tem à disposição.
É outro ambiente, é outro mundo. E me parece, o que pra mim é uma decepção, com todo o histórico que já tem o Mbappé, com 26 anos de idade, ele não chegou com 17, 18. Ele não chegou menino, assim. O menino se espanta, né? O Endrick, eu acho que vai passar naturalmente por isso. Ele tá chegando muito novo, 18 anos. Ele tem que... Nossa, é o Real Madrid, irmão. É muita coisa. É muita areia pro caminhãozinho. Deixa o meu caminhão crescer um pouquinho aqui, porque é difícil mesmo, 18 anos. O Mbappé chega com 26 e com esse histórico aí de seleção francesa e tal. No Paris Saint-Germain, sem grandes conquistas, sem uma Champions, mas sempre como o protagonista. Você espera que esse cara chegue... Pá, eu sou o Mbappé, irmão. E parece um Mbappé muito menor do que poderia ser até agora. E eu acho que ele vive um momento muito delicado, porque os holofotes também estão em cima dele na seleção francesa. Ele vai perdendo cada vez mais apoio na França, de parte da torcida, de parte da imprensa, por questões disciplinares, por ficar fora de data FIFA, por a história da boate e tal. Vocês sabem já o que eu penso, já falei sobre isso. Acho que o jogador tem vida, mas é preciso ser inteligente também, né? Acho que o Mbappé não foi, ainda tem uma acusação aí que pode pesar contra ele. Então, e agora no Real Madrid, essa cobrança que é do mundo. A cobrança não é só do torcedor do Real Madrid, não é só do madridismo, que é muito exigente. Claramente é muito exigente. Mas é uma cobrança do planeta, é uma cobrança do futebol mundial. Ô, Mbappé, para dessa aí, irmão. Você tá no Real Madrid, você tá amarelando no Real Madrid, porque a galera gosta dos termos, né? Gosta dos reducionismos. Mas no senso comum é o que vai pegar. Ih, irmão, o Mbappé sentiu, hein? Camisa pesou demais, hein? E nos 2 grandes jogos, repito, do Real Madrid na temporada, parecia que tinham toneladas nos ombros do Mbappé. Ele foi muito mal em Liverpool e foi muito mal no clássico contra o Barcelona no Bernabéu. Então é encontrar essa postura, é chamar protagonismo. É encaixe, é dificuldade com desfalques, mas não dá para fazer, um jogador como o Mbappé, não dá para fazer o jogo que fez ontem. Repito, quantas vezes o Rodrigo salvou o Real Madrid de jogos duríssimos? Quantas vezes o Vinícius foi lá e tirou um coelho da cartola? O próprio Bellingham, quando chegou na temporada passada, na primeira fase da Champions, a quantidade de pontos, de gols salvadores que o Bellingham fez até o final. Assim que chegou. Assim que o Bellingham chegou. E o Real Madrid também sofria com desfalques na temporada passada. Nós já estamos indo para dezembro. Deixa eu ver qual foi o dia do primeiro jogo do... Só para não falar bobagem, o jogo com a Atalanta foi o jogo da Supercopa, né? Que, aliás, a Atalanta é a próxima adversária do Real Madrid e impôs dificuldades com seu sistema de marcação no primeiro tempo na Supercopa ao Real Madrid. Um jogo duro, goleou ontem, jogo chatíssimo pro Real Madrid. Primeiro jogo, esse jogo da Supercopa, 14 de agosto, galera. 3 meses e meio. Daqui a pouco, estamos indo pro 4º mês do Mbappé no Real Madrid. E é muito, muito, muito discreta a primeira temporada. Um impacto baixíssimo dessa primeira temporada. E a situação de tabela, não se enganem, a galera fica... terça-feira, eu tava fazendo Bayern e PSG, e aí eu fiz a chamada do jogo do dia seguinte, Liverpool e Real Madrid. Eu falei lá, olha galera, a situação do Real Madrid tá perigosa, o time vai pressionadíssimo, jogo do desespero em Anfield. Aí vem a galera, desespero aonde? Vocês estão malucos? Pô, classificam 8 e não sei o quê, o Real Madrid não tá tão distante do G8. Galerinha, deixa eu explicar pra vocês a situação de agora. O Real Madrid tem 3 derrotas em 5 jogos na Liga dos Campeões. 3 derrotas. Real Madrid no formato antigo, por exemplo, na Champions passada, ganhou todos os jogos da fase de grupos. Molezinha. 3 derrotas em 5 rodadas. O Real Madrid hoje com 6 pontos apenas, em 15 disputados, está no limite de cair para a zona da eliminação. Ele está em 24º. Ele hoje estaria com a última vaga do play-off para as oitavas, da repescagem para saber se vai chegar nas oitavas. Tendo que jogar um mata-mata e de volta em fevereiro, e se ficar nessa condição aqui, ele decide fora o mata-mata. Até isso. Ele decidiria contra o 9º colocado, que hoje é o Aston Villa, no Villa Park, em Birmingham. Só para você ter uma ideia. E numa dessa, ele pode cruzar, dependendo... Olha que loucura que o Real Madrid tá se enfiando na Champions. Se ele não ficar entre os 8, se ele ficar nessa zona ali de 9º a 24º, ele pode ter que fazer um confronto de ida e volta em fevereiro contra o Bayern, que hoje é o 13º, contra o Atlético de Madrid, o seu rival local, que é o 15º, contra o Benfica, 14º, contra o Milan, 16º, contra o City, que hoje é 17º. Olha a galera, olha o bonde da repescagem aí. E o Real Madrid tá nessa.
E o Real Madrid, que tem Kylian Mbappé, não pode ser, mesmo com todos os desfalques, e a gente tem que falar do Ancelotti, que também, claro, não dá para encontrar soluções 2 anos seguidos, é muito difícil, mas é a atribuição dele, ele precisa encontrar um jeito do Real Madrid jogar de novo, ele tem que tirar outro coelho da cartola. Mas não dá para o time do Mbappé ser o 24º colocado da Liga dos Campeões da Europa. Ah, o formato é difícil, tem mais jogo grande agora, é pedreira para todo mundo. Verdade, mas não dá. Não dá para o Real Madrid ter a campanha que está tendo na Liga dos Campeões. Não dá para o Real Madrid tomar 3 do Milan dentro de casa. Não dá. Não dá para o Real Madrid jogar tão mal quanto jogou em Anfield ontem. E aí vamos olhar essa tabelinha bonita do Real Madrid da Liga dos Campeões? Atalanta é o próximo jogo. Como eu disse aqui, enjoadíssimo. Enjoadíssimo. Tipo que joga muito certinho, goleando, sonhando com classificação, faz uma campanha bem honesta pro orçamento que tem. Aí depois o Real Madrid vai receber o Salzburg, aí vem as 2 rodadas de janeiro. Salzburg no dia 22 em casa, é aquele jogo que você tem a obrigação de ganhar. E depois ele vai visitar o Brest, que tá passando a maior parte dessa primeira fase dentro do G8. Acabou de sair agora, mas está ali rondando para pegar uma vaga direta, é uma das surpresas na Champions. Em termos de tabela, dá pra gente dizer que o pior já passou. Mas ainda tem esse jogo com a Atalanta que eu acho muito delicado. E é um jogo em que, se o Real Madrid não vencer, provavelmente ele não vai conseguir chegar no G8. Porque, por exemplo, ele hoje tem 6 pontos. O último time do G8 tem 10. Pode ficar com 13 na próxima rodada, o último do G8. E o Real Madrid parando nos 6, tendo apenas mais 2 jogos depois, ele já ficaria fora. Então, a próxima rodada, dependendo do que acontecer, ela já pode garantir o Real Madrid sem a vaga direta das oitavas, fora do G8. E aí ele vai ter que se preocupar em ficar entre os 24, porque numa dessa ele fica junto com o Paris Saint-Germain vendo a Champions no sofá. PSG hoje é o 25º e nem playoff tá pegando. Tá na zona da eliminação. Então o momento é delicado, sim. O momento é complicado e passa muito por Kylian Mbappé. Não dá para cravar, e eu não vou chegar aqui e dizer flopou. Não, são 3 meses e meio. Mas 3 meses e meio de uma decepção e uma cobrança que tem que ser proporcional àquilo que o cara pode te entregar. Pode dar certo, pode encaixar, sem dúvida. Não dá para dizer que é um flop, mas é uma decepção. Quem tem Kylian Mbappé espera que esse cara resolva jogos. E o Mbappé, jogo grande principalmente. E o Mbappé tá passando longe disso com a camisa do Real Madrid. Vamos ver se ele dá a volta por cima. A bola tá com ele. O que você pensa? Flopou? Ou não dá pra dizer? Ou você, como eu, acha que é cedo afirmar isso? Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Excelente quinta-feira pra todo mundo. Juízo e tchau.